Olá, pessoinhas! Voltei! Tudo bem com vocês? Eu estou bem. Aqui é a Lise falando com vocês e este é o meu sinal. Por que o sinal? Sinal significa o meu nome na comunidade surda. A partir do momento que eu inicio no aprendizado da Libras, e eu conheço uma pessoa surda, ela olha uma característica marcante em mim e aí ela dá o meu sinal. Sinal, você sinaliza configuração de mão em A, dá uma distendida no dedo indicador, tá vendo? Fazer bem pertinho para você ver. E aí você sinaliza, se for sinal, o meu sinal eu trago a mão para mim, meu sinal. Se é um sinal de outra pessoa, ó, teu sinal. Tá vendo? Eu viro para a pessoa. E aí, os alunos que estiveram aqui nas aulas online, no começo desse grupo, as aulas online ao vivo, eles tiveram a oportunidade de receber um sinal. Foi o surdo Alex, aqui de Sorocaba, que deu o sinal para essa turma aqui. E aí, cada um memoriza o seu, guarda o seu, porque este será o teu nome na Libras. Então, o meu nome na Libras é esse aqui. E eu já disse para vocês várias vezes aqui a importância do sinal, a importância da configuração de mão, porque isso tudo é o idioma. Embora nós temos vários parâmetros, né? Temos os parâmetros da Libras, os parâmetros do idioma, a importância do sinal, a importância do sinal bem feito, bem colocado, bem marcadinho. Por quê? Vocês lembram quando eu ensinei o alfabeto manual e eu disse para vocês que o alfabeto manual ele não é a base da Libras, só que ele é muito importante, porque nós usaremos o alfabeto manual em muitas configurações de sinais, que vocês aprenderão também hoje nisso. O que é configuração? Configuração das mãos, configuração de um sinal. A configuração das mãos, né? Configuração de mão, vocês ouvirão muito eu falar sobre isso. A configuração de mão é o modo que a minha mão se apresenta no momento que eu farei um sinal, que eu farei uma sinalização. Então, guarda isso, memoriza isso, por quê? Você ouvirá CM. CM é o apelidinho aqui, ó, as iniciais da configuração de mão. Então, memoriza CM, que fica muito mais fácil para você lembrar da primeira configuração de mão aqui, do primeiro parâmetro do nosso idioma. Deixa eu verificar aqui. Eu fiz uma colinha, porque eu não lembro de tudo, certo? Mas é importante que vocês façam anotações aí. Acho que hoje eu não consigo compartilhar corretamente, mas assim, vou tentar trazer o mais esmiuçado possível. Libras, ela é uma língua de modalidade gestual, visual e espacial, e vocês aprendem isso ao longo das nossas aulas aqui, tá? Muitas pessoas, né, imagina que Libras é somente gestos soltos. Ah, é mímica. Não, Libras é um idioma e tem um parâmetro como todo o idioma, que precisa obedecer à estrutura do idioma, à gramática do idioma. Libras é a mesma coisa, certo? Então, nós temos aqui a formação dos sinais. Para você entender melhor aí, o que é o sinal? Sinais são o léxico da Libras. Por exemplo, na língua portuguesa,
nós temos as palavras, que unindo as palavras, nós formamos frases, textos. Na Libras, eu tenho, eu não, né? O idioma tem os sinais. Então, o léxico da Libras são os sinais. Da língua portuguesa, as palavras, né? Ou outro idioma, as palavras. E como é feito essa formação dos sinais? Os sinais são formados a partir da combinação da forma, do movimento. E aí, como é que a nossa mão se encontra, certo? Em que parte do nosso corpo esses sinais são feitos? Tudo isso vocês aprenderão aqui dentro do parâmetro da Libras. Essa aula é muito importante. Ela é uma aula de gramática, não, uma aula de teoria, mas que você precisa, por quê? Porque isso aqui te ajudará demais no momento da gramática, tá? Que logo vocês serão apresentados a gramática da Libras, então é muito importante essa questão aqui. Os sinais, eles, como qualquer item lexical de qualquer outra língua, ele possui uma estrutura para ser montado, certo? Como no português as palavras possuem uma estrutura, os sinais na Libras possuem a estrutura também para serem sinalizados e, o mais importante, serem sinalizados e serem entendidos. A formação dos sinais. A última atualização que nós tínhamos eram 64 sinais, mas essa tabelinha, ela muda, certo? Não 64 sinais, 64 configuração de mãos. Depois eu mando para vocês a tabelinha lá, porque ela muda conforme a comunidade, né? O idioma tem um sinal novo, tem uma configuração de mão diferente também. Todos os sinais da língua, né, do idioma, necessariamente obedecem a uma das configurações existentes. Então, quais são os parâmetros que nós temos aí para colocação, né, para formação de um sinal? Isso, como eu já disse em outras aulas, esse é o meu livro base para o ensino do módulo básico aqui, do primeiro módulo dessa turma, dos alunos desse projeto, certo? Então, este é o meu livro base. De repente, eu envio para vocês um grupo de sinais que está aqui para vocês verem as mãozinhas, como é que ela se apresenta. Lembram o videozinho do alfabeto manual que eu ensinei para vocês na primeira aula? Eu ensinei aqui para a aula não ficar muito extensa, né? Eu sempre vou fracionando. E aí depois eu coloquei para vocês o videozinho do alfabeto manual sozinho, um vídeo individual. Já compartilhei com vocês aqui. Mas, para que eu aprenda, eu tenho o quê? Se eu não tenho vídeo, eu aprendi desta forma. Vou mostrar para vocês o livro, certo? Olha aqui. Olha a letra A aqui em cima. Letra A, e ela lembra lá, ó, você faz a letra A, letra B, letra C. Então, essa é a minha base para ensinar vocês. Se você reparar, aqui ao ladinho, eu tenho a descrição dos parâmetros, o que é exigido para a formação da letra A. O que precisa? Mão fechada, palma para frente, ó, mão aberta, mão fechada, palma para frente, está para frente. Polegar encostado ao lado do indicador. Olha aqui o meu dedo indicador, eu tenho ele aqui. Olha o meu polegar, essa é a letra A.
Entenderam? Então, para quem realmente falar, eu quero aprender Libras, será necessário para que eu evolua no idioma, você continuará estudando e nos momentos que você for fazer um curso em uma escola de idioma, né? E você fará uma provinha lá para verificar o nível do teu aprendizado, muitas vezes você verá somente a escrita aqui. Por exemplo, se eu falar para você, mão aberta, com os dedos apontados para cima e unidos com a palma para frente, polegar dobrado tocando a palma da mão. Você começa a pensar, mão aberta, dedos apontado para cima, olha ele aqui apontado para cima, com a palma para a frente, olha a palma para a frente, polegar dobrado tocando o centro da mão, a palma da mão. Essa é a letra P. Então, dependendo depois, se você for fazer uma avaliação, se você ler a construção do sinal, você prestando atenção, você consegue fazer qual sinal que é corretamente, certo? Então, estes são alguns do início do parâmetros. Por quê? Porque depois, conforme vocês foram aprendendo o grupo de sinais, lembra, o primeiro grupo de sinais que eu trouxe para vocês foi o grupo de cumprimentos, eu acho? Eu acho que foi. Deixa eu verificar aqui. Depois nós tivemos o cumprimentos, identidade, tivemos grupo de pessoas da família. Por exemplo, se eu pegar um sinal aqui do grupo de cumprimentos, para eu falar ele para você, se eu falar isso aqui, ó, CM, mão direita em D, com palma para a esquerda. PA, cotovelo da mão direita tocando o dorso da mão esquerda. M, que é isso, Lise? Logo você saberá. Girar em círculos em espiral. O, para cima. O que é isso? Essa descrição que tem do sinal, como é que eu farei o sinal, você vem e aprende dentro do parâmetro da Libras. Por quê? CM, o que é essa sigla? Já falei para vocês. Configuração de mão. A forma como a minha mão se apresenta. PA, ponto ou local de articulação. É o ponto do meu corpo ou do meu rosto, onde a minha mão toca. Movimento, que é a letra M, que você ouviu agora na descrição desse sinal. O, lembra que você ouviu ali? O para cima, o significa orientação. Também pode ser que você veja o D. O barra D. Isso é orientação e direção. Também nós temos expressão facial e corporal, que é o EFC. Para não falar toda hora expressão facial e corporal ou recursos não manuais, você verá essas letrinhas aí, certo? EFC. Então, estes são os 5 parâmetros da Libras. Nós temos configuração de mão, ponto de articulação, né? Ponto ou local da articulação, movimento, orientação e direção, expressão facial ou recursos não manuais. 3 parâmetros existirão em todos os sinais. Eles são essenciais, que é o quê?
CM, configuração de mão, como a minha mão se apresenta. Ponto de articulação, em que ponto que a minha mão toca no meu rosto, no meu corpo. E orientação, que é para cima, para baixo, para o lado, certo? Vamos lá, para você entender o que eu falei aqui, a hora que eu estava descrevendo este sinalzinho do livro. Este sinal você viu lá no grupo de cumprimentos, que é o sinal de altura. Olha aqui o que o sinal estava descrevendo para eu fazer. Eu tenho que fazer essa sinalização, essa configuração de mão, e eu faço um movimento espiral para cima, ó. Este é o sinal de altura. Como primeira aula, você fala, nossa, isso é muito complicado. Calma, aos poucos você aprende, certo? Você não aprenderá tudo num dia só, mas você aprenderá. Deixa eu ver o que é mais importante trazer aqui também. Então, eu comecei. Qual é a configuração de mão? Em que ponto de articulação que o sinal toca? Qual o movimento? Qual a orientação e direção? Então, configuração de mão é o modo como minha mão se apresenta. É a mão aberta? É o formato da letra A do alfabeto? É o formato da letra L do alfabeto? Ou então não é nenhuma letra do alfabeto, mas é uma mão inclinada, tá vendo? Dedos inclinados para frente. Ou então é a mão totalmente fechada. Tudo isso é configuração de mão. Qual é o ponto de articulação? Por exemplo, dia, ó, letra D é a configuração de mão. Tá vendo? Vou virar bem, para você prestar atenção direitinho aí. Qual é o ponto de articulação? Minha testa, certo? Mas não tem movimento? Tem movimento. Tem movimento, ó. Orientação para frente. Tem movimento para frente, orientação para frente. E o dia a dia? Tem movimento, tem orientação, ó. Dia a dia. Viu? É a mesma configuração de mão. Expressão facial ou corporal. Como é que eu utilizo este recurso? Por exemplo, o sinal de triste. Vamos lá. Sinal de triste é a configuração, ó, mão em Y. Lembra do alfabeto manual? Olha a configuração aqui. Esta é a configuração de mão. Aí eu coloco aqui, ó, no meu queixo, o meu dedo polegar, eu coloco aqui. E aí eu tenho que fazer a expressão facial de triste, ó. Eu não estou triste assim. Não estou. Então, a tua expressão facial e corporal será muito importante no aprendizado do idioma. Tudo vai ali unidinho, sabe? Unido, ó. Unido. Este é o sinal de unido. Tudo caminha junto para que você consiga desenvolver bem o idioma. Deixa eu ver aqui um outro. O que acontece muito de nós termos a questão de você prestar atenção no parâmetro. Por quê? Eu tenho sinais que eles são a mesma configuração de mão, o mesmo movimento, a mesma orientação, só que ele muda o ponto de articulação. Olha aí um exemplo. Vamos lá para o sinal D. Eu tenho mão em C, que termina em S. Lembram qual é este sinal que eu posso fazer com ela? Mão em C terminando em S, ó, aprender. Que é o mesmo sinal se eu mudar o ponto de articulação para sábado. Viu? Ó, ela começa em C, termina em S. Tem movimento. Eu mudo para baixo. Então, em cima é aprender
embaixo é laranja. Mas não se preocupa. Ah, e sábado também, tá? Laranja e sábado. Não se preocupa, porque com o tempo, com a memorização, isso tudo vai ficando simples, tá? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, um outro exemplo que eu vou trazer para vocês aqui. Lembra o exemplo da água que eu já dei? Para quem estava nas aulas online, ao vivo, eu sempre dizia sobre isso. O exemplo da água, então, mesmo que tenha criança depois assistindo aí, é importante depois os pais saberem também, né? Porque água eu faço configuração em L, o ponto de articulação é o meu queixo, mas olha o movimento, tem movimento. Só que eu tenho uma outra palavra, um outro sinal, que ele é a mesma configuração de mão. O ponto de articulação é quase igual, só que não tem movimento. Tá vendo? Este é o sinal de tênis. É muito facinho para confundir. Mas olha a água. A água tem movimento, tênis não tem movimento, certo? Um outro sinal que também tem a mesma configuração de mão, o ponto de articulação dele será diferente. Letra P, a letra P do alfabeto, lembra? Letra P, tocando no dorso da minha mão fechada é pedra, e a mesma configuração na palma da minha mão aberta é verdade. Ah, difícil? Difícil não. Você tira de letra. Você consegue. Um outro sinal que é a mesma configuração de mão, mas o ponto de articulação, ele é diferente. Tem a mesma configuração de mão, tem o mesmo movimento, mas aí ele tem um ponto de articulação diferente, que é a mão aberta ou a mão em B, certo? Eu passo aqui na minha boca. Este é o sinal de doce. E a mesma configuração de mão aberta, ó, ou em B, eu passando aqui no nariz, o sinal é prostituta. Quase igual. Fica tranquilo, se você memorizar já que você não pode errar, você já memoriza corretamente, tá? De boa. Fica tranquilinho aí. E aí eu tenho tipos de movimentos. Por exemplo, vamos lá. Você lembra o sinal de eterno e vitória? Eu acho que você ainda não aprendeu esse sinal, mas vamos lá. Eterno, eu faço, ó, virando para frente, ou então esse movimento, ó, tá vendo? Posso fazer em espiral, né, em caracol para frente. E o Vitória, Vitória é V, letra V, eu faço o mesmo movimento em caracol, ó, girando para cima. Vitória. Certo? Tem um outro movimento que é o reto, ó, uma linha reta. Dia, que eu já ensinei para vocês, dia, ó, o movimento, ele é reto. Tem também o nome, lembra do nome? Letra U ou letra N, depende do ângulo que você olha. E aí eu trago, ó, linha reta à frente do meu corpo. Se fosse nome teu, ó, linha reta para a frente também. Tem um outro movimento que é o movimento circular. Você verá esse movimento circular no sinal de brincar, que são duas mãos em Y. Fazer aqui do lado para você ver, ó. Brincar, tá vendo? Movimento circular. E nós temos domingo, que é uma letra D do alfabeto. Eu pego aqui, trago circulando, ó. Tá vendo? Domingo, movimento circular.
E eu tenho também movimento de... Qual que é este aqui? É o ondulante. Vamos ver que sinal que dá para fazer no ondulante. Movimento ondulante, ó, por exemplo, paz, letra P, só que, ó, é P, tá vendo? Eu coloco o meu indicador para cima, e aí eu faço com o dedo médio, ó, eu faço Z no ar. Este é o movimento de paz. Também eu posso trazer para esse mesmo movimento, ó, a letra F, eu posso fazer Z no ar, certo? Faço Z no ar. Este é o sinal de feliz. Posso fazer com uma mão somente, ó. Feliz. Feliz. E a expressão facial tem que colaborar. É que às vezes eu não faço a expressão porque eu estou falando aqui, mas tem que colaborar. E aí nós temos um outro movimento, que é o movimento semicircular. Vamos lá, o semicircular, deixa eu lembrar que sinal que tem, ó. Temos o sinal de futuro, que você aprendeu no grupo do calendário, e tem o circular também, que é, ó, mandar. Eu tiro aqui da frente, vou virar para você ver, e eu faço esse movimento circular para frente, ó. Mandar, este é o sinal. Daí nós temos o movimento que é longo e repetitivo. Que movimento que é esse? Vamos lá, para o sinal de justiça e política. Movimento curto e repetitivo. Eu tenho para diariamente e agosto. Tá vendo? Para cima e para baixo? Agosto. Eu tenho um outro movimento que é o movimento de abrir e fechar. Que eu tenho pobre, ó, tô abrindo e fechando, tá vendo? Pobre e por favor. Esse entra, por favor, com licença, pedir, lembra dele? É isso aí, vai lembrando em que grupo ele estava lá. Aí eu tenho também movimento para cima e para baixo, e esse movimento se toca. Que é isso, Lise? Ó, também, por quê? Tá vendo? Também, por quê? Tem um movimento que é o semicircular, mas ele é repetitivo, que é o movimento de dançar, ó, vendo? Bailando aqui, ou o movimento de música, semicircular repetitivo. Vamos lá para um outro parâmetro, que é o da orientação em direção, que ele indicará para onde a palma da minha mão estará voltada. Para frente, para o lado, para baixo, para cima, tá? Este é o parâmetro da orientação e direção. E aqui a palma da mão será sempre o ponto de referência na orientação, na construção do meu sinal aqui, certo? Vamos lá. Vamos cantar parabéns. Minhas palmas estão voltadas para, ó, esquerda para direita. Estão voltadas para o lado. Vamos colocar o sinal de agradecer, voltado para a primeira pessoa. O sinal de agradecer, ó, palmas da mão voltada para a primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Eu, ó. Agradecer. Certo? Este é o sinal. Temos o sinal de ajuda, que é a palma da mão voltada para frente. Por exemplo, eu vou te ajudar. Então, ó, palma para baixo, palma para frente. Ajudar, sinal de ajuda. Eu te ajudo, e aí, se ele for voltado para mim, ó, você me ajuda.
Pode ser que você veja com o dedo indicador aqui, ó. Ajudar ou você ajudar, certo? Parâmetro da expressão facial ou corporal, que é importantíssimo na Libras, certo? Este aqui você aprenderá ele. Eu vou ver depois se eu acho uma fotinha. Ah, um parâmetro ótimo para você treinar a expressão facial. Tenta olhar aqueles emoticons lá do WhatsApp. E aí vai verificando aquelas carinhas lá, se você consegue fazer igual. Olha lá a expressão facial para você treinar, certo? E aí, expressão facial corporal. Vamos ver aqui uma expressão através da minha sobrancelha. Por exemplo, se você fala assim, ó, ela é professora, você está afirmando. Então, eu só faço apontando, ó, mulher ali, ó, ela, professora. Só que se eu quisesse fazer uma pergunta, eu iria apontar para outro lado. Você, olha a minha sobrancelha, tá vendo? Você, casado? Expressão facial e corporal. Eu utilizo o meu corpo também para fazer. Vamos ver uma outra aqui. Eu acho né? Que senão a nossa aula alonga demais. Depois eu tento mandar para vocês pelo menos uma bem simplesinha, com a expressão facial, tá? Para vocês ir treinando. Ou se não, se você não tiver aí com tanta. Ah, não, mas eu quero aprender um monte de carinhas, de expressão facial. Olha lá nos emoticons do WhatsApp, que fica bem facinho para você. Eu acho que é isso. O nosso espaço da sinalização será sempre aqui, ó. Abaixo e acima da minha cabeça. Este será o espaço da minha sinalização. E por hora é isso, tá? Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou acrescentando nas próximas aulas, ou então, conforme nós formos desenvolvendo a parte de prática, também vou para vocês na aula. Por hoje é só, essa é a nossa aula de parâmetros. Importante você tentar voltar, memoriza, para que você consiga aprender corretamente. Tchau! Até a nossa próxima aula.